Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós seremos confrontados com o desafio. Prometeu? Cumpra. Números capítulo 30. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai na sua mocidade, e o seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá que observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios com que a si mesmo obrigou, e seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá que observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo o que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa do seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido não o soube, mas não lhe disser nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá que observar toda a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e a sua filha moça, se ela estiver na casa do seu pai. Olha que coisa incrível Deus faz aqui. Ele começa dizendo que se você prometeu alguma coisa, cumpra. Se você faz uma abstinência, hoje em dia nós fazemos muito jejum, cumpra, porque ninguém te pediu para fazer isso. Mas se você prometeu, cumpra. Agora, se você é uma pessoa imatura ainda, se você ainda não tem idade para decidir, para tomar suas próprias decisões, e acaba fazendo alguma besteira, prometendo alguma coisa que vai machucar você e até ferir a sua relação com Deus, ou uma certa inocência, você pode falar com seus pais. E os seus pais podem anular essa promessa diante de Deus, porque você não tem maturidade ainda para decidir. E se seus pais, eles rompem esse pacto, vamos dizer assim, está rompido, você não precisa mais temer. Está anulado. Deus perdoou. Incrível isso, né? Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: Vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens.
Mataram além dos que já haviam sido mortos os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais, gados e bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo de todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar. No 3º e no 7º dia, purifiquem a si mesmo e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, objetos feitos de couro, feitos de pelo de cabra e artigos de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro. E ainda terá que ser purificado com água purificadora. Mas tudo que não suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto das pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome este tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais. Entregue isso aos levitas, que têm ao seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homens algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíam à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E os bois foram 36 mil, e o seu tributo 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado, da parte que cabe aos homens que saíram à guerra. A metade para a congregação foram ovelhas, 337.500,
em bois 36.000, em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Dessa metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, enquanto tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham ao seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés, o sacerdote Eleazar, receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Deus agora entrega os midianitas nas mãos de Israel. Aquele povo que não deixou os israelitas passarem, aquele povo que atacou ali o rabo, né, das tribos enquanto caminhavam, aquele povo que tentou amaldiçoar Israel. Agora Deus entrega nas mãos dos israelitas. E os israelitas vão para a guerra e voltam todos. E sabe o que é incrível aqui? Apesar de Deus estabelecer exatamente qual vai ser a oferta, o que o povo devolve para Deus, daquilo que Deus deu para eles, quando eles percebem que aquela vitória foi muito maior do que qualquer vitória humana poderia ser, porque nunca ouvi falar de uma guerra em que voltam todos os homens, sem nenhum ter morrido. Eles ofertam mais do que foi pedido. Eles devolvem a Deus mais do que foi pedido. Agora não mais porque Deus pediu, mas porque o coração deles se quebrantou. E eles entregam mais do que Deus tinha ordenado. A gente lê e acha que é tão mesquinho, né? Somos tão mesquinhos. Não entregamos nem o que é necessário ser entregue. Que dirá mais do que aquilo que Deus pede. Mas é assim, um coração quebrantado, de um povo quebrantado, entrega sempre mais para Deus do que aquilo que é devido. Amém?